Amém. Eu queria meditar com os irmãos em João, capítulo 7. Nós sabemos que é possível estar muito perto de Cristo sem conhecê-lo verdadeiramente. E se isso é possível, quão perigoso é para todos nós a posição que nós ocupamos, a posição de privilégio, não é? Nós que ouvimos tanto, nós que temos tanto acesso e proximidade. Então João 7, ele nos dá, ele vai delinear para nós maneiras de nós sondarmos nossos corações e sabermos se por estarmos perto nós conhecemos Cristo ou não. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E se eu tivesse que dar um título para esse sermão, eu tiraria de João 7,17, que diz assim: se a vontade de alguém é fazer a vontade de Deus, ele saberá se o ensino vem de Deus. São palavras de Jesus. Se a vontade de alguém é fazer a vontade de Deus, ele saberá se o ensino vem de Jesus. Quando eu ainda era garoto, esse verso caiu sobre mim, né, 18, 19 anos, com grande espanto, porque disposto é um pré-requisito para saber, não é? É sério isso, quer dizer, eu só vou conhecer Deus de verdade se houver uma verdadeira disposição para isso. Então eu achei que você e eu precisamos conhecer a verdade de Cristo antes de deixá-lo moldar a nossa vontade, não é? Mas aqui está dizendo o oposto. Como Jesus pode dizer, se nós pensamos que conhecer a verdade de Cristo antes de deixar Ele nos moldar, aqui está dizendo que deve haver em nós uma vontade verdadeira de conhecer Deus para nós podermos saber, conhecer Cristo. Então, é óbvio que há coisas profundas aqui. Então, Jesus diz: antes de saber se Cristo é verdadeiro, você precisa desejar a vontade de Deus. E nós queremos então olhar, ainda que brevemente, essas coisas profundas que esse capítulo ensina para nós sobre nossa alma, nossa própria alma, sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa vontade e como a nossa alma, o nosso conhecimento e a nossa vontade se relacionam uns com os outros. E é para olhar para isso que nós vamos separar esses minutos que nós temos. E vamos começar pelo versículo 3 a 5, que diz algo incrível. Diz assim: disseram-lhe então seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém trabalha em segredo se procura ser conhecido. Ou, se você fizer essas coisas, mostre-as ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Em outra versão diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-as ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Portanto, os irmãos de Jesus acreditavam nele de alguma forma, não é? Os irmãos de Jesus acreditavam nele. Os irmãos aqui são os irmãos de sangue, não é? A família dele. Então os irmãos de Jesus acreditavam nele como um incrível fazedor de milagres. Eles achavam que Jesus tinha essa coisa incrível de fazer milagres. Nisso eles acreditaram, mas você viu que João disse que nem os irmãos deles acreditavam nele, mas de que ele fazia milagres, os irmãos dele acreditavam. E eles queriam que
Jesus recebesse mais atenção. Eles queriam que Jesus fosse famoso. Eles queriam que Jesus usasse isso para se projetar, para projetar a família, para ficar conhecido. E, enfim, isso é um câncer no coração do homem, né? Ficar conhecido, ser reconhecido. As pessoas não estão me reconhecendo, as pessoas não estão dando valor ao que eu sou. As redes sociais ampliaram isso. Os irmãos de Jesus queriam que ele ficasse famoso. Que ele ficasse famoso no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eles queriam que ele fosse famoso. Nessa época aqui, eles não falavam, vai para o Instagram, vai para o YouTube. Eles falavam, vai para a Judéia, vai para Jerusalém, porque se você ficar fazendo isso aqui no final do mundo, ninguém vai te conhecer. Se você quer ser conhecido, e se você quer ser famoso, você tem que ir para o lugar onde está todo mundo, onde as coisas acontecem. Se você fizer esses milagres lá na Judéia, se você for para Jerusalém e começar a fazer essas coisas, todo mundo vai conhecer você, e aí você vai ficar famoso. Mas se você ficar fazendo isso aqui em segredo, ninguém vai saber. E de que vai adiantar, então? Era isso. Então eles dizem para Jesus ir para Jerusalém, onde ele pode obter o máximo de atenção, o máximo de visualização. Eles tinham ideia de ficar famoso, eles tinham uma ideia de sucesso, e isso, por mais que a gente que se frise isso, há uma ideia sempre de que popularidade é o que nós devemos buscar. No final das contas, por mais erros que haja na igreja, as pessoas sempre acabam justificando erros se aquilo atrai muitas pessoas. Não no dia normal, mas no dia que a pessoa está mais amarga, ela coloca isso como a coisa que devia ser, se aquilo é ou não verdade. Então, eles dizem para ele ir para Jerusalém. Hoje, diriam ele, para fazer aonde tem mais gente, não é? Enfim, que ele ficasse conhecido nas redes sociais e fosse para lugares onde chamasse atenção. Naqueles dias era ir para Jerusalém, onde estava o templo, e começar a fazer aquelas coisas. E para nossa surpresa, não é? A nossa grande surpresa, João diz no versículo 5 que eles disseram isso porque eles não acreditavam em Jesus. Pois nem mesmo os seus irmãos acreditaram nele. Isso é surpreendente. Jesus já tinha vivido 30 anos com eles. Jesus viveu debaixo do mesmo teto, trabalhou, comeu, almoçou, jantou com essas pessoas, com seus irmãos. Mas eles, depois de 30 anos, não acreditavam nele. Então, acreditar em Jesus para a vida eterna, como o capítulo 20, 31 diz, é algo diferente de apenas acreditar que Jesus pode fazer milagres, porque isso os irmãos deles acreditavam. Os irmãos dele acreditavam que ele fazia milagres. Eles até querem que ele vá fazer milagres lá na Judéia, lá em Jerusalém, para ele aparecer, para ele aproveitar os milagres para ficar famoso, para todo mundo ali ter alguma vantagem naquilo. Então é óbvio que crer que Jesus pode fazer milagres não é crer em Jesus segundo a crença que a Bíblia chama do homem que é regenerado, porque eles não criam em Jesus. Acreditar em Jesus para a vida eterna significa que vemos através das suas obras e das suas palavras a pessoa que veio não para ser servida, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos, para ser a propiciação da ira de Deus, para ser aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que é objeto do amor infinito do Pai, do qual o Pai predestinou todas as coisas para que tudo manifestasse a sua primazia e glória. E é óbvio que os irmãos dele não acreditavam em nada disso. Quando você crê que Jesus é um milagreiro, resolvedor de problemas no casamento, problemas físicos, isso não tem nada a ver com a crença salvífica. Os irmãos dele acreditavam em tudo isso.
Os irmãos dele viram ele fazer milagres, acreditavam que ele fazia milagres e achavam que ele devia aproveitar ao máximo para conseguir fama e ser conhecido através dos milagres. Seus irmãos não conheceram o verdadeiro Jesus, mesmo morando com ele, mesmo ouvindo ele, mesmo vendo o que ele fazia. Depois de todos esses anos, eles não conheciam Jesus. Ninguém pode ter vivido mais próximo do Jesus verdadeiro do que eles, e ainda assim eles não creram. Para usar as palavras do versículo 24, eles estavam julgando pelas aparências e não com o justo julgamento, com o julgamento correto. E Jesus diz: não julguem apenas pela aparência, façam julgamentos justos. Enquanto vocês julgarem com os parâmetros do mundo, vocês nunca vão poder enxergar. Eles não conheciam o coração de Jesus, nem quem Jesus era. Eles viram apenas um reflexo do seu próprio desejo em Jesus. Eles achavam que Jesus era como eles, e tudo que eles queriam era ficar famosos, conhecidos, serem reconhecidos. Então eles só podiam ver uma coisa boa no fato de Jesus fazer milagres: ficar famoso, ser conhecido, receber o louvor dos homens, receber o reconhecimento dos homens, porque isso é tudo que impulsiona um homem natural. Eles amavam a glória dos homens e não a glória de Deus. Então eles não conheciam Jesus e eles achavam que Jesus também amava a glória dos homens e não a glória de Deus, porque eles achavam que Jesus era como eles. E por isso eles viram a operação de milagres de Jesus como uma forma de obter mais glória no mundo. Então eles dizem: não, você não pode ficar fazendo milagre aqui, nós somos ninguém no meio do nada. Você tem que ir para a Judéia, você tem que ir para Jerusalém, você tem que aproveitar para fazer o seu nome, ficar famoso. Por isso Jesus diz a eles, nos versos 6 e 7, a minha hora ainda não chegou, mas a sua hora está sempre aqui. Não é engraçado? Ele está falando para os irmãos dele: a minha hora não chegou, mas a hora de vocês está sempre aqui. O mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia, porque eu testifico que suas obras são mais. Sobre o que Jesus está falando? Ele está falando com os irmãos dele. Ele diz: a minha hora não chegou, mas a hora de vocês está sempre aqui. Essa é a hora de vocês. O mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia. O jeito dele não é o jeito dos seus irmãos. Jesus está dizendo: minha hora de glória não é agora, não ainda não chegou o momento, e ela não virá como vocês imaginam. Vocês sequer podem imaginar que a minha glória é estar pendurado numa cruz, desprezado pelo mundo inteiro, está lá como ferido e abandonado por Deus. Vocês não têm a menor ideia de que essa não é minha glória, e quando a hora da minha glória chegar, vocês são tão diferentes que vocês não vão poder saber. Mas o tempo de vocês, o seu tempo de glória é aqui. Por isso que ele diz: essa não é a minha hora, mas é a hora de vocês. Porque é isso que vocês querem a glória do mundo. É por isso que vocês estão falando para mim ir para Jerusalém para fazer sucesso. O mundo não pode odiar vocês. Por quê? Porque o desejo que vocês têm de serem louvados pelo homem é o mesmo desejo que o mundo tem. Nós temos que entender que quando Jesus está falando aqui, ele vai falar nesse texto com os seus irmãos e com os fariseus. Todas essas pessoas, os fariseus, os irmãos de Jesus, eram religiosos e tementes a Deus desde que nasceram. Todos eram judeus, todos eram descendentes de Abraão e apegados à lei de Moisés. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o mundo não pode odiar vocês, porque os seus desejos de louvor humano são exatamente iguais aos desejos do mundo inteiro, quer judeus, quer pagãos, todos estão buscando o louvor dos homens. Então essa é a hora de vocês, e o mundo não pode odiar vocês, porque o mundo não pode odiar aquilo que é o reflexo do que ele é. Ou seja, você pode muito bem ser
tecnicamente, né, aparentemente, do povo de Deus, porque é o que eles eram, e ser exatamente igual ao mundo. Tudo tudo está voltado para eu ser reconhecido e louvado pelos homens. Mas Jesus diz: eles me odeiam, porque toda a minha maneira de pensar, toda a maneira de eu desejar, toda a maneira de eu falar e agir, denuncia que eles vivem para o louvor dos homens, e eu não vivo. Então eles odeiam, porque as obras deles são... As obras que ele está falando é isso, é o amor e o desejo do reconhecimento e do louvor humano, da glória do homem. Jesus diz: eles me odeiam, tudo que eu faço, ensino, penso, todas as minhas atitudes não tem nenhuma relação de receber o louvor e a glória do mundo. Então eles vão para Jerusalém sem Jesus, porque Jesus disse: eu não vou. Eles queriam que ele fosse junto para ele fazer os milagres e todo mundo ficar famoso. E então depois Jesus vai em particular, ele vai discretamente, secretamente para Jerusalém também. Não do jeito que eles queriam, significando que o caminho dele não era o caminho deles. E os propósitos eram diferentes dos irmãos dele e dele. Então, quando ele mudou da privacidade para o ensino público, no verso 14, as coisas que ele ensinou lidaram com a mesma questão que ele lidou com os seus irmãos. Lidaram com buscar a glória do homem e não amar a glória de Deus. Isso era o que ele estava tratando com o irmão Deus. O mundo não odeia vocês porque vocês buscam a glória dos homens e vocês não amam a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, no 14:15, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Não foi lá fazer os milagres que os irmãos queriam. E os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Ou seja, havia algo incrível no ensino de Jesus. O versículo 15 diz: os judeus maravilharam-se, dizendo: como é que este homem aprendeu se ele nunca estudou? Assim como os irmãos de Jesus ficaram maravilhados com os milagres de Jesus, com os sinais miraculosos que ele operou, as multidões e os líderes ficaram aqui maravilhados com o ensino de Jesus. E este não foi um espanto divino nem espiritual. Ou seja, nem os irmãos de Jesus crerem no seu milagre, nos seus milagres, e ficarem espantados e quererem que ele mostrasse só o mundo era algo espiritual. Eles não creram em Jesus espiritualmente. Eles eram exatamente como o mundo inteiro, voltados para a glória do homem. Agora aqui eles estão maravilhados com o seu ensino, mas isso não é algo espiritual. Eles estavam julgando só as aparências, eles não estavam no julgamento correto, não é? Então Jesus diz assim para eles no versículo 24: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Eles ficaram surpresos ao ver que Jesus soava erudito, soava literário, soava articulado, ele soava profundo no seu ensinamento. E o versículo 15 diz então: como é que este homem tem instrução se ele nunca estudou? Ou seja, Jesus era impressionante. Eles não foram tocados espiritualmente, eles se maravilharam academicamente, eles se maravilharam, tudo que eles ouviram foi só a superfície, só as palavras. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não estão maravilhados por coisas espirituais. A maravilha de vocês, o senso de maravilha com que eu estou, por eu estar falando, é totalmente humano, não é? Tudo que eles ouviram foi a superfície das palavras de Cristo. E como isso é fácil, não é? Então assim, Jesus fez a mesma coisa com essa admiração que não era espiritual. Eles não estavam admirando o ensino espiritualmente, por suas palavras, que fez com que a admiração espiritual brotasse. Não, eles tinham uma admiração tão natural
quanto a admiração natural que os irmãos de Jesus tinham pelos milagres que ele fez. E ele, é óbvio, a desviou e disse. Então Jesus lhe respondeu no verso 16: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Ele tomou a admiração e dirigiu as suas palavras, com as suas palavras a Deus. É claro que Jesus podia ter dito nesse dia em Jerusalém: eu sou divino, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Verbo que se fez carne, eu sou a palavra encarnada. O que vocês esperavam? Por que vocês estão maravilhados com o que eu digo se eu sou o próprio Deus? Ele podia, mas nesse ponto do seu ministério, ele está confrontando o orgulho humano e o amor humano pelo louvor e reconhecimento do mundo, dos outros homens. E está fazendo isso modelando o que é ser um verdadeiro ser humano. Como Deus criou o homem. Ele queria que eles olhassem e vissem nele o verdadeiro ser humano, que é totalmente diferente dos irmãos dele lá, que ele diz para os irmãos: a hora de vocês é essa, a hora de todo mundo buscando a sua glória, fama e o seu reconhecimento. A minha glória é muito diferente, eu vou tê-la de outra forma, totalmente diferente daquilo que o mundo é. E aqui ele está modelando o verdadeiro homem. É por isso que ele não está, em alguns momentos em João ele vai fazer o oposto. Jesus era o Deus homem, e há momentos, principalmente no Evangelho de João, em que ele está, em primeiro lugar, enfatizando ele como um homem, e em alguns momentos ele como Deus, dependendo de que estágio as coisas estão. Assim ele desvia o espanto deles de si mesmo para Deus, sem, é óbvio, dizer: é óbvio, eu sou Deus, não é? E diz que o motivo pelo qual o seu ensino é surpreendente é simplesmente porque ele vem de Deus. E no versículo 16: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então agora surge a questão, e é nisso que nós vamos nos concentrar nesses minutos que temos, não é? Como eles podem saber se o que Jesus está dizendo é verdade? Como eles podem saber que o ensino dele é verdade? Como você pode saber? Como eu posso saber? Como os irmãos dele poderiam saber? Como eles podem saber se Jesus é um impostor? Ou se ele está realmente falando em nome de Deus? Jesus é verdadeiro ou falso? E observe que Jesus é quem levanta essa questão. Ele diz: vocês deviam saber se o que eu estou falando é verdade ou não, mas vocês não podem, porque vocês não fazem julgamentos justos. Vocês estão espantados e maravilhados, mas isso não é espiritual. Os meus irmãos estavam espantados com o milagre, mas aquilo não tinha nada de espiritual, era totalmente carnal, humano, demoníaco, porque todo o espanto dele com os milagres era: como a gente pode ficar famoso com isso? E então Jesus levanta, porque é claro que as multidões judias não sabiam que o ensino dele vinha de Deus. E se não sabiam, por que estavam maravilhados? Estavam maravilhados academicamente, com a sua sabedoria e erudição. A pergunta deles, no versículo 15, mostra que eles não sabem. Porque a pergunta é: como é que este homem aprendeu se nunca estudou? Toda a questão deles era só o espanto, era isso. Como ele pode saber essas coisas se ele não é alguém, se ele não estudou? Essa pergunta mostra que eles não estão nem perto, não é, de estarem espantados, porque aquela era a verdade de Deus. Então, primeiro, porque eles estão focalizando a casca do ensino de Jesus. Eu acho que isso caracteriza grande parte da igreja visível. Pensem que todas essas pessoas fazem parte da igreja visível daqueles dias, né? Os irmãos de Jesus, os judeus, os líderes. Então eles estão focalizando a casca do ensino e não o significado do ensino de Jesus. A questão deles era: como é que ele aprendeu? Quem se importa, não é, com isso? A questão devia ser: o que ele diz é a verdade? O que ele diz é verdadeiro? O que ele diz, ele está expressando a mente de Deus? Aprender onde ele aprendeu era casca. O espanto deles era: como ele pode saber
essas coisas. A verdade é a substância. Então, muitas pessoas vão ouvir pregadores, atores, cantores, qualquer coisa assim, por causa da casca, né? Você é uma daquelas pessoas que diz: uau, né? Onde esse homem aprendeu? Ou olha a aparência que ele tem, olha a voz que ele tem. Ou então ele é tão legal, ele é tão moderno, ele é tão articulado. Isso é casca. Quase sempre as pessoas perguntam por que eu não gosto de indicar livro. Eu não gosto de indicar livro por isso, porque as pessoas veem a casca. À medida que você diga: olha, esse autor aqui, ele não tem mais nenhum. Ele lê, e se alguém falou que aquela coisa é boa, ele não sabe mais. Se aquela pessoa falar um absurdo, ele não sabe mais. Porque tudo que ele tem é casca. Todo mundo está dizendo aqui no mundo reformado que isso aqui que é bom. É só isso que ele vai ver agora. Aí ele vai encher a estante dele de livros, botar fotos no Facebook, e ele acha que realmente isso é só casca. A questão é: isso é verdade? Jesus está dizendo: vocês não deviam estar espantados com a casca, vocês deviam estar julgando, fazendo julgamentos justos, se o que eu estou dizendo flui de Deus, é a verdade de Deus. Portanto, Jesus levanta essa questão, e não eles. Se vocês se você não fizer essa pergunta sobre os seus heróis, o que ele está falando é o que Deus revelou. Se você não fizer essa pergunta sobre suas estrelas, sobre o seu Deus, o Deus que você acredita, porque essas pessoas aqui acreditavam em Deus. É óbvio que a ideia que elas tinham de Deus, tanto os irmãos de Jesus quanto as multidões, não era do Deus verdadeiro. Se você não fizer a pergunta sobre seus heróis, suas estrelas, seu Deus e sobre o seu próprio coração, você sempre será um contemplador de cascas superficiais. Você vai dizer: olha, os irmãos de Jesus creram, porque eles creem nos milagres dele, eles creem que ele pode resolver os problemas. Então, superficial. Jesus, a Bíblia diz, eles não criam em Jesus, mas eles criam nos milagres. Essas outras pessoas aqui estavam espantadas com o ensino, mas não era espiritualmente. Versículo 24, novamente: não julgue pelas aparências. Jesus está dizendo o seguinte: não julgue pela casca, não julgue pelo nome, não julgue por essas coisas fúteis, mas julgue com o juízo correto. Jesus levanta a grande questão: como você forma um julgamento correto? Como você pode saber? Como você pode saber se ele é verdadeiro, se Jesus é verdadeiro? Como você pode saber se alguém é verdadeiro? E aqui está a sua resposta surpreendente, não é? Que é o versículo 17. Se a vontade de alguém é a fazer a vontade de Deus, ele saberá se o ensino vem de Deus ou se estou falando pela minha própria autoridade. Então eu me lembro quando um garoto ficando chocado quando um puritano chamou minha atenção para isso, que o desejo correto é a base do conhecimento correto, que o conhecimento correto exige o desejo correto. Na época, isso parecia tornar a vida muito mais complicada do que eu achava, muito mais misteriosa e certamente muito menos sob o meu controle, porque era menos racionalista, não é? A ideia de que eu preciso de um desejo correto para ter como base o conhecimento correto, tirava tudo dos trilhos. Parecia que para me ter o conhecimento correto, bastava eu racionalmente ler as coisas corretas. Então a tarefa intelectual de conhecer a verdade repentinamente se tornou uma tarefa moral e espiritual. Se eu não tiver desejos corretos por Deus, por quem Deus é, eu não posso ter um conhecimento correto dele. Então não é só uma tarefa intelectual, não é só uma tarefa para a minha mente, para os livros que eu vou ler, ou ir à Bíblia, não é? Para me conhecer Deus, eu tenho que ter, vai estar envolvido algo mais do que simplesmente algo racionalista, é uma tarefa moral, é uma tarefa espiritual, não é? E Jesus torna isso específico,
Então, se nós parássemos aqui no verso 17, nós teríamos uma verdade, eu diria, geral diante de nós, mas sem detalhes, não é? E a verdade geral já seria incrível, porque seria o seguinte: você vai perceber que Jesus é um porta-voz confiável de Deus, é o que ele está dizendo, quando sua vontade é tão transformada que você deseja o que Deus deseja. Se você não desejar o que Deus deseja, você nunca vai conhecer Cristo. É por isso que os irmãos de Jesus podiam ver coisas incríveis dele, mas eles não desejavam Deus, portanto eles não conheciam o coração de Cristo. É por isso que eles achavam realmente que Jesus ia ouvir eles tentando fazer dos milagres um meio de ficar famoso e conhecido. Então, quando seus desejos são os desejos de Deus, quando sua paixão é a paixão de Deus, quando suas preferências são as preferências de Deus, então a sua razão poderá ver Jesus como Jesus realmente é. Esse é o geral, e já é incrível, não é? Porque enquanto o teu desejo não for o de Deus, enquanto tua paixão não for a paixão de Deus, enquanto tua preferência não for de Deus, você nunca vai ver Jesus como ele é. Isso é um drama, né? Isso é o drama final, porque só é salvo quem viu Jesus como Cristo é. Porque é assim que nós somos regenerados. Deus abre os nossos olhos para contemplarmos a sua glória na face de Cristo, e é assim que nós somos transformados de um grau de glória para outro, enquanto nós estamos conhecendo quem Cristo realmente é. Mas quando os seus desejos não são os desejos de Deus, quando sua paixão não é a paixão de Deus, e quando suas preferências não são as preferências de Deus, você não pode conhecer Jesus, portanto nada disso pode estar acontecendo na vida. Então a sua razão poderá compreender quem Cristo é quando essas coisas. Por isso que eu falei que era assustador, porque é algo moral e espiritual e não apenas racionalista, que eu simplesmente controlo, não é? Desejar o que Deus deseja, ter paixão pelo que Deus tem paixão, ter as preferências de Deus, não é uma questão racionalista, não é? Mas Jesus não nos deixa com o versículo 17, apesar de que já seria grande. Ele continua no versículo 18, e então ele coloca algo específico. Ele tem em mente pelo menos um tipo particular de vontade. Nós podemos falar sobre outras coisas, indo para outros lugares, mas ficando aqui, ele tem em mente pelo menos um tipo particular de vontade, que precisa ser transformada se você quiser conhecer Jesus pelo que ele é. E como nós vimos, você pode morar 30 anos na casa de Jesus e não conhecer o coração dele, não conhecer quem ele é. Essa era a história da sua família, não é? Então, no versículo 18 ele diz: quem fala por sua própria conta, busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Então lembre-se, quando as multidões ficaram impressionadas com o ensino de Jesus, ele disse para eles no versículo 16: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Em outras palavras, ele desviou a atenção dele da exaltação que as pessoas queriam dizer: olha, incrível, como é que ele pode ser tão inteligente sem ter estudado formalmente? Jesus desvia isso para a própria exaltação de Deus. E Jesus está dizendo para eles assim: se vocês ficarem verdadeiramente impressionados com o ensino, vocês ficarão impressionados com Deus. Pelo que eu ensinei, mostrar quem ele é, e o entusiasmo e o coração impressionado de você seria com a pessoa dele. Agora ele explica no versículo 18 que é assim que você pode saber que Jesus é verdadeiro, pode conhecê-lo verdadeiramente. Aquele que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Portanto, o verso 17 diz que se sua vontade é fazer a vontade de Deus, se sua paixão se torna de Deus, se suas preferências se tornam de Deus, você pode saber se Jesus é um verdadeiro porta-voz de Deus. Você pode realmente ver Deus nele, e você vai poder ver a glória de Deus na face dele.
E o versículo 18 diz que a maneira como você pode saber se ele é verdadeiro é se ele busca a glória de Deus acima de tudo. E se essa é a única razão de tudo que ele faz. Agora, como você coloca o verso 17 junto com o verso 18? O verso 17 diz: a vontade de Deus nos capacita a saber que Jesus realmente é quando ele se revelar a nós. Ou seja, só se eu tiver a vontade de Deus, a paixão de Deus, é que eu vou enxergar. É isso que é o abrir, não é? Que Deus faz para nós enxergarmos a Cristo. Mas no versículo 18, você pode saber quem Jesus realmente é, porque ele vive totalmente para a glória de Deus e para mais nada. Então a maneira como nós podemos juntar os dois é assim: o versículo 18 descreve especificamente para nós a mudança mais profunda que deve acontecer na nossa vontade para que nós possamos ver Jesus verdadeiramente. O verdadeiro, vermos o coração dele, como os irmãos dele não tinham visto, como aquelas pessoas não tinham visto. A marca da sua verdade, a marca, você vê quem Jesus é de verdade quando você vê que tudo o que ele faz é para a glória do Pai. Tudo que o move é a glória do Pai. Não há nada que ele faça que é por ele mesmo, para ele mesmo. Não há nada que ele faça para ser conhecido, para receber. Não, não. Tudo que o impulsiona é a glória do Pai. Aquele que busca a glória daquele que o enviou é verdadeiro. Para eu ver isso como uma marca de sua verdade, a minha vontade tem que se juntar à vontade dele nisso, para me conhecê-lo. Eu tenho que desejar a exaltação de Deus sobre toda exaltação que o homem natural deseja para si mesmo. E isso não é o que nós queremos por natureza. Nós podemos pegar as coisas mais espirituais e fazer delas só uma maneira de nós mesmos sermos conhecidos ou reconhecidos. É por isso que é tão difícil ser consistente fazendo a vontade de Deus. Como Paulo podia fazer a vontade de Deus e continuar firme, forte, feliz, se as pessoas consideravam ele o lixo do mundo? Se as pessoas abandonavam ele. Ele era para ser uma pessoa toda milindrada, toda machucada, sem poder fazer nada. Mas é porque realmente o que estava impulsionando ele, é isso que Jesus está dizendo aqui. Se isso não é verdade, não é isso que nós queremos por natureza. Por natureza, naturalmente, como nós nascemos em Adão, nós somos como os irmãos de Jesus. E nós achamos que os milagres dele é para endossar o nosso amor pela nossa própria glória, para a nossa própria realização. Nós achamos bom ele ter milagre porque ele pode resolver o problema dos nossos casamentos, os problemas dos nossos corpos, os problemas da cidade. Ou seja, endossar a exaltação própria, a exaltação que o homem tem. É por isso que ele falou assim: vocês estão na hora de vocês, e o mundo não pode odiar vocês. Vocês são iguais ao mundo. Então, a multidão quer que ele endosse a minha guarda, no caso deles, do sábado, a observância da lei, de uma forma que confirme a minha exaltação própria. Você vê que essas pessoas guardavam o sábado. Você vai ver que há uma polêmica aqui exatamente a respeito disso. Elas guardavam o sábado, elas observavam os rituais da lei, mas elas faziam isso de uma forma que aquilo confirmasse a exaltação delas. Que as pessoas dissessem: oh, incrível, como essas pessoas são, olha só. É isso que elas queriam. É igual quando a gente quer que Deus abençoe nosso ministério e fica arrasado se Deus não abençoa supostamente o nosso ministério, porque era tudo sobre nós. E como era sobre nós, eu jamais, por exemplo, ficaria lá naquele lugar onde ninguém estava vendo, onde Jesus estava. Eu ouviria então os irmãos de Jesus dizendo: vai para Jerusalém, vai para o lugar onde você possa aparecer. Então,
E se Jesus, se Deus não me apoiar em meu desejo da minha própria exaltação, eu não consigo entendê-lo. Agora, eu posso apoiá-lo como um fazedor de milagres, ou eu vou querer matá-lo como um violador do sábado. É o que acontece aqui. Mas eu não o conhecerei de verdade. Essas pessoas podiam crer nele como um fazedor de milagres. Essas pessoas podiam admirar ele como alguém articulado no falar e erudito, não é? Mas elas não podiam conhecê-lo pelo que ele era. Nesse sentido, ele vai dizer: vocês procuram me matar, porque eu sou um testemunho de que vocês vivem para a glória de vocês. Então, minha única esperança de todos os homens nascidos em Adão, de saber, de conhecer o coração de Cristo e contemplar para sempre a glória de Deus na face dele, é ter minha vontade mudada para concordar com a vontade de Deus, para concordar as minhas paixões com a paixão de Deus, o meu desejo com o desejo de Deus. E o versículo 18 descreve a mudança mais profunda que precisa acontecer. Eu preciso amar a glória de Deus mais do que o homem sempre amou a sua própria glória. Preciso desejar a exaltação de Deus mais do que qualquer coisa que supostamente fosse a minha própria exaltação. E essa mudança em minha vontade que deve acontecer antes que eu possa conhecer Jesus de verdade, quem Ele é. Porque se isso não mudar em mim, então sempre eu odiarei o Jesus verdadeiro, não é? Como diz o versículo 7. Ou eu vou admirar Jesus por todos os motivos errados. Eles admiravam ele pelos milagres, admiravam ele pelo seu jeito articulado, pela sua erudição. Ninguém admirava ele pela razão certa. E por não admirar ele pela razão certa, foi fácil, porque essas duas coisas estão juntas, odiá-lo. Mas nunca eu vou conhecê-lo. Haverá um bloqueio muito, muito, muito profundo. E esse bloqueio não é intelectual, esse bloqueio é volitivo. É isso que Israel tinha, é isso que os irmãos de Jesus tinham. Por natureza, a minha vontade é controlada por um amor pela exaltação própria, o louvor humano, o reconhecimento, não é? Não pela exaltação de Deus. Quando Paulo diz: eu quero que Cristo seja glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte, isso mostra um local totalmente oposto ao que o homem natural vive. Minha glória, não a glória de Deus, é o que desejo mais profundamente. Enquanto isso for verdade, enquanto isso não for verdade, eu não poderei ver Jesus como realmente Ele é. E nem, é óbvio, vou estar sendo mudado para nada. Eu não vou ter tido nem a primeira vislumbre, que é quando Deus disse: haja luz. Então, nos versículos 19 a 24, Jesus confirma às multidões que elas não querem fazer o que Deus deseja. E qual é a expressão central da vontade de Deus para eles, para Israel, para o mundo? É a lei. Mas então Jesus diz no versículo 19: não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vocês cumpre a lei. Isso era ofensivo, né? Já que aquelas pessoas viviam pelos rituais. E é por isso que eles não podem conhecer Jesus, porque a vontade deles é contra a lei, fundamentalmente. Não é? Como Paulo diz em Romanos 8, 7 e 8, por conta da inclinação da carne, toda direção natural, é isso, é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que Paulo está dizendo é que todo homem é orientado para si mesmo, para a sua glória, para a glória própria. Então, ele é a própria inimizade de toda a glória, e tudo ser feito para a glória de Deus. E a evidência que Jesus dá para isso é que eles querem matá-lo. Ele diz no versículo 10, por que vocês procuram me matar?
E 2, eles estão com raiva porque ele, no capítulo 5, ele tinha curado um homem no sábado. E ele diz: vocês estão irados comigo porque no sábado eu curei o corpo, todo o corpo do homem, mas vocês aprovariam a circuncisão de um homem no sábado. No versículo 22. Mas desaprovaram que eu fizesse todo o corpo desse homem ficar saudável no sábado. Versículo 23. Então, até que sua vontade esteja em sintonia com a vontade de Deus, vocês nunca vão poder conhecer a mim. A proposta de Jesus é a seguinte, e eu vou dizer por quê. Porque o que eu defendo está no cerne da lei. E é profundamente ofensivo para vocês, ou seja, que os seres humanos existem para a glória de Deus. O cerne da lei é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É tudo que vocês fizerem ser por causa desse amor, por causa desta glória. Isso é o que resume. E você fez da própria lei, vocês fizeram da própria lei uma maneira de exaltação própria, que é o oposto do que a lei é. A lei fala sobre Deus ser o objeto final de amor e glória. E vocês começaram a pegar a lei e a tentar cumprir vários rituais da lei para chamar atenção para vocês mesmos e terem glória, que é o oposto da lei. Agora, eu, em toda a minha vida, Jesus está dizendo, contradiz o que vocês são e o que vocês desejam, contradiz os meus irmãos, os meus irmãos de sangue e vocês, e é por isso que vocês não podem me conhecer, porque por natureza vocês são exatamente o oposto do que eu sou. Você não pode me conhecer até que a sua vontade seja fazer a vontade de Deus, não é? Ou seja, até que vocês valorizem Deus e deem a glória a Deus e definitivamente não busquem nenhuma outra glória dos homens. Então a glória de Deus com todo o coração, porque é assim que ele colocou, né? Busquem a glória de Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Mas vocês usam toda a alma, força, mente de vocês para buscar a glória de vocês. Mas vocês deviam amar a Deus assim. E todas essas coisas deviam estar lá. Vocês não podem me conhecer, porque eu sou aquele que estava sentado no trono da glória e me esvaziei pela glória do meu Pai. Como vocês podem me conhecer? Vocês nunca se esvaziariam de nada, vocês querem pegar coisas. Eu sou aquele que Paulo vai escrever, porque subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Eu sou o oposto de quem busca a sua própria glória. Isso me leva a 4 aplicações finais, porque nosso tempo está acabando. Então, primeiro, há essa obstrução cardíaca. Perceba que é a obstrução mais profunda para você conhecer a verdade de Jesus, e Jesus é uma obstrução do coração, não é uma obstrução da cabeça, da mente, não é? Intelectual, é um problema da nossa vontade, não primeiro da nossa razão. Nós podemos entender, todos nós aqui podemos entender Filipenses 2, ele se esvaziou, ele nunca fez nada para a sua glória, e continuar vivendo para a nossa glória. E todos machucados, porque não estamos recebendo o devido valor do mundo e recebendo os conselhos dos irmãos de Jesus. Faça isso para o mundo ver, faça isso para você ficar famoso, faça isso para você ser conhecido. Você precisa do reconhecimento. Você vê que Jesus volta a isso o tempo todo, né? Ele diz, se você ora para todo mundo ver, você já recebeu o que você queria. Você queria a glória dos homens? Então, recebeu, mas não espere mais nada. Você recebe o que você deseja, você não deseja o que Deus deseja. Você orou desse jeito, você fez jejum, ficou com aquela cara para as pessoas saberem que você estava. Então, você não queria isso? Queria. Você já recebeu. Você não pode ao mesmo tempo querer a glória de Deus e dos homens. Você queria dos homens? Recebeu? Então, recebeu tudo que você ia receber. Não há mais nada para você. Então é um problema da nossa vontade, não primeiro da nossa razão.
Nosso amor natural pela glória humana torna impossível conhecer e seguir a pessoa cuja vida inteira se dedicou a se esvaziar, até que um dia ele estava nu, pendurado numa cruz. E não havia nada nesse mundo sobre ele a não ser vergonha, desprezo, cuspe. Então, ele está dizendo, o impulso pela glória humana impede os meus irmãos vivendo comigo 30 anos de me conhecer. E o mundo não pode odiar eles, apesar de eles serem religiosos. Por quê? Porque eles querem a mesma coisa que o mundo. Então, o nosso amor natural pela glória humana torna impossível conhecer e seguir a pessoa cuja vida inteira se dedica a se esvaziar para glorificar ao Pai e salvar homens que merecem o inferno só porque essa é a vontade do Pai. Então, todas essas pessoas eram a igreja visível daqueles dias. Para conhecê-lo por quem Jesus é, nós devemos ser mudados, é o que ele diz. Não apenas em nossas ideias, mas em nossas vontades. E é por isso que o Evangelho de João coloca uma ênfase tão clara na necessidade de nascer de novo. Precisamos desejar a exaltação de Deus mais do que qualquer outra coisa, e a exaltação de Deus ser a razão que impulsiona as nossas vidas em tudo que nós fazemos, que é contemplar Cristo como Ele é, porque Ele é assim. Nós precisamos amar, fazer muito de Deus, enquanto não nos importamos conosco, não é? Enquanto não nos importamos qual é a reação do mundo ao fazermos isso. Nós sabemos qual é a reação do mundo ao Jesus ser totalmente centrado em Deus. Ele diz, o mundo me odeia. Por isso. Porque fica evidente que todo mundo vive para a sua própria glória quando eles estão comigo. Mas eles não podem odiar vocês, falando para os irmãos dele, Tiago, Judas, né? Por quê? Porque eles veem em vocês uma aprovação no que eles são. Eles querem a glória dos homens, vocês também, não é? Todo esse papo de ir para Jerusalém fazer sucesso. Opor-se a isso é o maior obstáculo para conhecer Jesus. Esse é o grande obstáculo no coração de todos nós, como nós nascemos aqui. Em segundo lugar, então ore pela santificação, mas de uma maneira particular, né? Ore para que Deus faça com que o seu nome seja santificado, seja glorificado, seja entesourado. Fazer essa oração é exatamente tomar o rumo oposto. Não podemos fazer essa oração com aqueles impulsos dos irmãos de Jesus ou de Israel em nossos corações. Ore para que isso seja verdade em você antes de ser verdade em todo lugar. Para que seus olhos sejam abertos para quem Jesus realmente é. Se você se sentir deficiente na exaltação de Deus, então você precisa de uma mudança na sua vontade, na sua paixão, e não é isso que ele nos ensinou. Uma oração só tem realidade quando nós começamos, Pai nosso, santificado seja o seu nome, glorifica o teu nome, manifesta a tua glória. Não foi o que Jesus disse no Getsemane, quando estava indo para a cruz? Eu vou para a cruz, é isso que vai glorificar o seu nome. Jesus está se esvaziando de maneira final, dizendo para o Pai, glorifica o teu nome, santifica o teu nome. O que impulsionou ele a vida inteira, quando você faz essa oração, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, você está dizendo, olha, eu estou sendo levado a ser exatamente o oposto de tudo que eu era por natureza. Eu não quero nada para o meu nome. Jesus está dizendo, glorifica o teu nome, e a cruz que vai glorificar o seu nome, vamos em frente com o cálice. Ore por uma vontade cada vez mais apaixonada pela glória de Deus. Santificado seja o teu nome, quer dizer isso. E é óbvio que você não pode desejar que o nome de Deus seja santificado no mundo ou em outras pessoas, sem que antes isso seja uma verdade em você.
O desejo primeiro é que ele seja santificado em você e glorificado em você. Esforce-se para aumentar seu gosto espiritual pela glória de Deus como seu prazer favorito. Quando eu falo esforce-se, alguém pode dizer, mas como assim? Quando nossa vontade é mudada, então nós desejamos o que Deus deseja, isso faz a gente fazer um monte de coisas. Isso é assim do ponto de vista natural. Se você quisesse aumentar seu amor pela glória da música clássica, o que você faria? Você iria estudar a música clássica e passar tempo com a música clássica, e você ia querer conversar com os melhores entendedores da música clássica, e você ia ter um prazer de conversar com as pessoas sobre música clássica, e você iria fazer ouvir. Se você quisesse desenvolver um amor pela glória da arte, o que você faria? Você estudaria, depois você iria a museus, depois você ia se aproximar das pessoas que mais amam a arte, e você ia querer conversar a respeito disso, e você olharia em museus, em catálogos, na internet, para a arte. Se você quisesse desenvolver um amor pela glória dos céus, não é? Então você pegaria um telescópio, você ia ler astronomia, você ia ficar admirado com as pessoas que mais conhecem astronomia, e você passaria tempo com pessoas que amam as estrelas, que amam olhar para o céu à noite com seus telescópios. Você ia querer ir para um lugar escuro, no meio do nada, com outras pessoas, para olhar a Via Láctea, e você olharia. Se você quiser amar a glória de Deus acima de todas as outras glórias, então você vai estudar e passar tempo com os que amam a Deus, e vai ouvir Deus, e vai olhar para Deus, e vai olhar para a revelação perfeita dele, Jesus Cristo, a sua imagem. Você vai ficar olhando. É a coisa que vai dominar você. Não há outra maneira. Você vê, os seus olhos vão ficar fixos em Cristo, se você quer ver a glória de Deus. E finalmente, você vai saber que Jesus é quem Ele é, vai conhecer Ele verdadeiramente. Jesus não fala meramente de si mesmo, Ele fala por Deus, e quando Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Ele dá esse testemunho, não é? Que depois João vai colocar naquelas palavras. Ele é o verbo, Ele é o logos, e você vai continuar olhando, como o Pai olha para Ele eternamente. É assim que você sabe que você conheceu Jesus. As mudanças, há uma mudança básica que difere você do mundo inteiro, que faz você conhecê-lo. Então você prossegue conhecendo, santificando, né? Orando primeiro para que o nome de Deus seja santificado, glorificado em você, e aí você passa a estudar, meditar, se juntar. O teu maior prazer é se juntar com outras pessoas que o amam e passar grande parte do tempo olhando para Ele. E então você terá a evidência dessa obra tão grande quanto criar um mundo, que é Deus criar uma nova criatura tão diferente do mundo em que ela vive. Não importa quão perto de Jesus alguém está. Depois de 30 anos, Jesus disse: vocês são totalmente diferentes de mim, por isso vocês não podem me conhecer. Para os seus irmãos, vocês, a hora de vocês é a hora do mundo, porque vocês, como mundo, estão buscando glória, conhecimento,
mas eu estou buscando a glória que faz eu me esvaziar e vai me levar para a cruz. Enquanto vocês não tiverem um coração assim, vocês não podem ver. Os olhos de vocês vão estar cegos para ver a minha beleza. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e